Dia 28 de fevereiro é o Dia Mundial ao Combate à LER e DORT. Aí você deve estar pensando, o que vem a ser essas siglas? Bom, hoje gravo com o Maicon aqui na Unimed Piracicaba, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o LER e DORT. E claro, vamos explicar para o pessoal de casa o que significa. Vamos começar pela sigla LER. A LER significa lesão por esforço repetitivo. E a DORT? E a DORT é a doença relacionada ao trabalho. E quais são as principais? Por exemplo, assim, hoje em dia é meio difícil a gente falar de movimento repetitivo, porque tudo é meio repetitivo. Celular é um movimento repetitivo, não é? Isso. Pessoas que trabalham com spots acabam fazendo movimentos repetitivos. Computador é movimento repetitivo. Sim. E aí, como que a gente faz para prevenir as dores esse tipo de doença? Primeiro a gente precisa entender o que é LER e o que é DORT, né? A LER é uma sigla que veio para juntar todos os sintomas relacionados a algum desconforto, seja ela osteomuscular, né? E a gente precisa identificar primeiro o que é a LER e o que é a DORT, né? Então a LER engloba todas essas doenças, tendinites, mialgias, né? E para ela se tornar uma DORT, precisa ter um diagnóstico clínico correlacionado com a atividade, né? Um esportista, como você disse, ele pode ter uma LER, né? Em funções da atividade que ele executa, tá? Então, dona de casa, a pessoa que trabalha digitando ou movimentação de carga, todas as pessoas estão expostas a ter um tipo de lesão, né? Algum tipo de doenças relacionadas, seja ela do trabalho ou as mialgias, que a gente chama, né? As doenças psicossociais. E deve ser uma porcentagem muito grande, né? Muitas pessoas acho que sofrem por isso e nem sabem, né? Exato. Elas sofrem, acaba se acomodando com a queixa, com aquele desconforto, e acaba deixando isso passar e evoluir para uma doença realmente de fato mais grave, né? Que daí chega numa situação que o paciente precisa até de uma cirurgia para intervir ali, né? Então ela acaba deixando mesmo esse autocuidado de lado, né? É uma dorzinha aqui, logo vai passar, faz uma automedicação e quando percebe o sintoma já está bem instalado. Porque às vezes a gente fala assim, acho que eu torci meu ombro, eu tô com dor no ombro, né? E aí vai 1 mês, 2 meses e a gente acaba acostumando com ela, como ele falou. Existe algumas pessoas que estão em casa, algumas doenças, não doenças, mas alguns locais que já são sinais dessa doença. A região que mais é acometida é a região de cervical, né? A região de trapézio, que pega ali um músculo que desce ali da cervical, se insere nos ombros, e a região de coluna lombar. São as partes que são a maior incidência de queixas. E é devido ao quê? Devido a uma sobrecarga tanto mecânica, né, ou realmente da postura ou da atividade. A gente acha que a lesão ela é causada devido à repetição. Às vezes ela acontece por ficar muito tempo estático, uma postura, ou o músculo que está muito rígido, ele acaba comprimindo algumas outras estruturas e gerando dor. A postura influencia muito também nessa contratura muscular. E existe tratamento para isso? Existe. O primeiro tratamento, que é o preventivo, são os alongamentos, né? Então é importante a gente alongar diariamente, né? De 10 a 15 minutinhos aí de alongamento, as principais articulações, e já faz uma prevenção, né? A gente pode partir para uma outra parte, que é uma atividade física, né? Então vai depender do tempo de cada um disposto, qual tipo de atividade, aquele que melhor se adapta, que gosta mais, porque a chance de parar é menor. Sim. Então tem que fazer aquela atividade que a gente se sente mais à vontade. E o outro tratamento, que é uma parte terciária, que já seria um tratamento com fisioterapia, um tratamento mais intensivo para algum tipo de dor ou lesão. Mas existe uma solução eficaz, 100%, para assumir essa dor? Porque eu converso com umas pessoas que têm, vou ser bem sincera, eu nunca ouvi falar que sarou 100%. Mas não sei se é porque a pessoa não fez realmente o tratamento certo ou quem sofre vai sofrer sempre e só vai amenizar essa dor. O desconforto, ele é muito individual para cada um, né? Então, às vezes, o limiar de dor para um não é o para o outro. O que a gente precisa entender a gente está fazendo um tratamento adequado, né? Eu alongo, eu faço meu fortalecimento, mas o posto de trabalho, às vezes, não está adaptado. O carro que ele dirige para ir para o trabalho e voltar não está adaptado. O banco está desregulado. Tudo isso acomete. O tempo exposto ao celular, isso acomete. Então, são pequenos vícios que a gente vai inserindo na vida que a gente não percebe no dia a dia. Então, seria uma correria. prevenção. Então, vamos explicar, vamos exemplificar. Um ato que todo mundo faz. Celular. Isso aqui, todo mundo fica. E aí, o que eu faço para alongar? Me dá um exemplo. Para o pessoal de casa.
O alongamento, a gente pode começar com o cervical, principalmente, porque é a região que é mais sobrecarregada. A gente fica uma parte do período do nosso dia em flexão cervical, né? Aquele olhar para frente. Então, a gente precisa quebrar esse padrão. Alongar olhando para cima, para as laterais. Fazer o alongamento. Fazer movimentos circulares. Aqueles alongamentos Exato, básicos que a segura no gente queixo, aprendeu. joga lá em cima, olha para o teto, segura na posição aí uns 15, 20 segundinhos, respirando. Movimentos circulares, inclinar para um lado para o outro, ajudaria ajuda a prevenir. tirar essa sobrecarga. Uhum. Mas o que a gente precisa tratar é o foco, né? Então, se o foco é eu ficar muito tempo no celular, é otimizar o tempo, né? Quanto tempo eu passo, destinar um tempo para ficar na rede social. Ou fazer o uso de equipamentos que podem auxiliar também para prevenir essas dores. Hoje a gente tem disponível no mercado alguns dispositivos que você pode colocar o celular na frente sem precisar ficar segurando ele, ajustar a altura, para ficar na linha dos olhos, evitar você fazer a flexão. Então, eu estou sem meu celular, vou pegar meu celular. É o suporte de celular. Então, eu tenho esse hábito de ficar o tempo inteiro assim. Isso. Então, a primeira coisa é alongar de vez em quando. E se eu fizer assim, já tá bom? Melhora? O ideal é você ficar olhar sempre na altura da linha dos olhos, né? Mas é impossível a gente ficar o tempo todo com o celular aqui. Porque daí vai começar a dar vai começar problema a doer, aqui. Punho também. O que a gente orienta? Eu trabalho com o celular, com dispositivos, né? Então, se eu trabalho, a gente consegue usar algumas ferramentas ou aplicativos em uma tela de um computador, exemplo. Tipo o WhatsApp dá para Tipo você WhatsApp fazer Web, isso. o Instagram consegue trabalhar algumas ferramentas. Uhum. Então, a gente tentar Migrar adaptar o pro posto de trabalho, computador. migrar, exato. Daí você consegue ter um ajuste melhor, uma mesa adequada, uma cadeira adequada, já vai melhorar bastante a postura. Uhum. Agora, se eu uso a rede social esporadicamente, só para o lazer, exato, só pro lazer, melhor limitar. é organizar o tempo, né, fazer a gestão desse tempo que eu estou ficando hoje. Tem um aplicativo, a gente consegue entrar na rede social e ver quanto tempo estamos gastando ali e tentar trabalhar isso. A gente fica, né? Tem hora que tem dia que eu olho o relatório e falo, meu Deus do céu, acho que não faço mais nada a não ser ficar no celular. E administrar esse tempo. Eu gosto, não consigo ficar sem. A gente tem que adaptar então um jeito. Tem aquele suporte que fica na frente, aqui no pescoço, segurando ele aqui. Então, tem outros tipos que a gente pode... Eu acho que também um outro fator também, você falou de computador, né? Computador a gente vê mesa de escritório e cadeira. Cadeira de escritório. Porque é um local onde a maioria das pessoas trabalham. Exato. E você tem que ter uma ergonomia direcionada e personalizada, Personalizada, né? Exato. Porque às vezes as empresas compram a mesma cadeira para aquele setor todo. E aí tem aquela que é maior, a pessoa que é mais baixinha. E aí tem que regular. Tem que regular, fazer o ajuste. Me dá uma dica. Tá. Adoro dica, porque a gente está falando de prevenção, né? E as pessoas que estão em casa, às vezes não têm esse acesso, então a gente pode estar ajudando. Já ajudamos do celular, agora de cadeira. A primeira coisa que a gente precisa entender é assim, vai ser um posto de trabalho planejado, então a gente consegue fazer isso dentro das medidas, padrões, né? Então a gente conhecer o nosso corpo também frente àquele posto de trabalho. Então hoje tem uma norma regulamentadora que ela fala pra gente qual a altura mais ideal para aquele porte físico que eu tenho, né, de altura, vou pegar a estatura. Então a gente vai ter a altura da mesa, quantos centímetros a cadeira tem que estar do solo, isso facilita, tá? Então a gente tem um estudo de ergonomia que consegue fazer isso. Isso eu consigo achar na internet? Consegue achar, mas um olhar de um profissional consegue também fazer direcionado. Mas as pessoas em casa não têm como ter esse olhar profissional, então você dá um Google ali e vai ver realmente quais são as medidas necessárias para pelo menos amenizar isso, né? Mas as cadeiras convencionais hoje, ela já vem com esse padrão de ergonomia, tá? De ajuste, de altura. O que a gente tem que se atentar são as pessoas que têm estaturas maiores, né? Porque às vezes o padrão de mesa que vende é um padrão que para ele não vai atender, né? Então ele tem que pedir o ajuste. Mas para a maioria da população ela atende, tá? Então vai ter que olhar bem individual. Então sentou na cadeira, faz o ajuste do assento. O pé ele tem que estar apoiado no solo, ele não pode estar suspenso, tá? Se mesmo eu fazendo o ajuste da altura, meu pé ficou suspenso, aí eu tenho que ter um indicativo de um apoio de pé, tá? Porque a gente não pode ficar com o pé suspenso devido à circulação. Então, se fica muito tempo suspenso, a intenção é inchar no final do dia. A gente não quer isso, então a gente tem que ter com o pé apoiado. A altura do braço. O braço, a regra é básica, ela tem que estar apoiada em alguma superfície, seja lá na bancada da mesa ou no apoio de braço, tá? Então, se eu estou lá na minha atividade e meu braço está apoiado, ótimo. Tá? Eu vou jogar o braço um pouquinho para fora da mesa. Eu faço o ajuste desse apoio de braço e ele tem que estar apoiado ali para não sobrecarregar a articulação de ombro. Tá vendo só, gente? São pequenas coisas que a gente muda no nosso dia a dia, a gente pode prevenir essas dores. Se você está com dor, procure um profissional. Às vezes tem que entrar com um medicamento que só o médico pode estar te aconselhando.
Ele também falou da importância do alongamento. Então, você que está em casa aí assistindo a gente, começa a ter esse hábito de acordar, fazer um alongamento. São coisas simples, né? Que a gente aprende no colégio, quando a gente é pequena, vai fazer educação física, eles já começam a ensinar. Então, todo mundo sabe alongar. E é muito importante para que você não tenha dor. Porque a gente sabe que quem tem dor, acho que não tem coisa pior, né? Não tem qualidade de vida, né? Exatamente. Então, hoje a gente está aqui, juntamente com o Maicon, da Unimed Piracicaba, né? Do setor da preventiva, Medicina né? preventiva. Medicina preventiva, falando de prevenção e falando desse dia tão especial, no dia 28 de fevereiro, onde é o combate aí a LER e o DORT. Então, se você está com algum tipo de dor, procure um médico. Não deixa não, porque pode agravar e, como ele disse, atrapalhar a sua qualidade de vida. Bom, a gente podia ficar horas falando aqui, né? Exato. E dando dicas, porque você é um super profissional. Obrigado. E vocês de casa, fiquem ligados, acompanhem a nossa programação, que a gente tem muitas dicas bacanas. Inclusive, a Unimed volta com outros assuntos também, toda semana, de grande importância. Muito obrigada, Obrigado adorei te conhecer. Prazer é meu. E até uma próxima. Até.